Problema extremamente comum em crianças, em idosos, gestantes e em muitas mulheres, mais até do que em homens, né? A questão da constipação, frequente queixa no consultório e às vezes com sofrimento que vem de longa data. Constipação, prisão de ventre, intestino preso, como queiram chamar. Na perspectiva da gente melhorar essa condição e ter aquele cocô tão desejado, bonitinho, pastoso, que vem arredondado. Essa semana já rolou aí no Instagram a escala, né, que mede o tipo de fezes e para ver se ela tá saudável ou tá empedrada ou tá diarreica, que é importante que cada um de nós possamos identificar, tá num padrão legal ou isso não é normal. E nessa escala, tá aqui nos nossos stories, e no feed vocês podem verificar e tentar identificar qual que é a sua saúde intestinal, porque é isso que as fezes nos sinalizam e por isso ela é tão importante. Já desde a primeira consulta nutricional a gente avalia isso, né? Muitas pessoas sofrem com isso e esse sofrimento ele é físico, dor abdominal, aquela distensão gástrica onde o abdômen fica saliente, a própria produção de gases. Isso vai também afetando o nosso humor. As pessoas vão ficando irritadiças por não estarem conseguindo evacuar diariamente como deveriam, como gostariam. E como é que a gente identifica se isso é uma constipação ou não? O critério diagnóstico é que se tu tá evacuando 3 vezes por semana já é preocupante. O ideal é que a gente pudesse evacuar diariamente ou um dia sim, um dia não. Isso está dentro da normalidade. Então, quando a gente está dentro dessa situação, que a gente está demorando muito para evacuar, e isso está sendo rotineiro, é a hora da gente procurar um especialista. E hoje a gente vai falar de alguns caminhos para ver se eu posso ajudar quem está assistindo aqui com a gente. O nosso intestino, ele tem em torno de 7 metros, né? É um cobrão morando dentro da gente. Então, vocês imaginem que o alimento, no momento que a gente ingere, ele vai se tornar o bolo alimentar. Logo em seguida, no intestino, ele vai se transformar em bolo fecal. À medida que começa a digestão, a mastigação, o peristaltismo, a mobilidade gástrica que vai fazendo esses movimentos peristálticos, fazendo com que o bolo alimentar vá descendo, vai se transformando em bolo fecal para ser eliminado. E nesse trânsito é que são feitas as absorções dos nutrientes que nós precisamos para o nosso corpo. Aquilo que a gente não vai precisar, a gente descarta. E aquilo que o corpo não reconhece como alimento, pode ficar circulando dentro da gente, como na corrente sanguínea, como, por exemplo, as gorduras trans. Mas o que nos interessa aqui? No momento que eu fiquei 2, 3, 4 dias sem evacuar, eu vou ficar com esse bolo fecal armazenado aqui, endurecendo, né? Porque ele não consegue descer. E isso vai promover a proliferação de bactérias ruins, que não são aquelas bactérias saudáveis que nos habitam normalmente, quando a gente tem uma microbiota saudável. E isso se torna, então, perigoso, porque abre uma porteira, a barreira do nosso intestino para dentro dos nossos órgãos, ela fica aberta para patógenos, para as doenças aparecerem. Então, o que a gente quer? Que esse nosso intestino esteja o mais legal possível, porque nele é chamado, como eu já falei aqui, vocês já têm ouvido falar constantemente, que esse nosso microbioma, ou seja, esse mundo que habita a nossa microbiota, o nosso intestino, ele é responsável até para a produção de serotonina, de hormônios que se comunicam com o cérebro e que nos dão vitalidade, energia, humor. Então, tem muita importância esse segundo cérebro, que é o intestino, e para isso ele precisa estar saudável. A pessoa começa a ter dificuldade em evacuar. Tem várias possíveis causas. E eu sempre penso que a gente tem que começar
começar pelo princípio, né? No sentido assim, o que é o mais comum e como que a gente tem uma melhor resolução do problema sem apelar para medidas mais radicais. Quando as fezes da gente estão ressequidas, endurecidas, empedradas, a gente tem que piscar o alerta de que, como é que está a minha alimentação? E daí a gente tem que verificar se a gente está consumindo fibras solúveis e insolúveis. As insolúveis são aquelas provindas das folhas, por exemplo. E elas vão fazer um efeito de empurrar, né, o bolo fecal e aumentar o volume das fezes, né? Então aumenta com as fibras e daí ele vai poder andar. A fibra solúvel, que é aquela da cenoura, da beterraba cozida, da aveia, da maçã, que tem a pectina, essa fibra que a gente considera solúvel, que é boa para o colesterol, ela vai atrair água e facilitar o expelir. Então é interessante que a gente consuma os dois tipos de fibras. Mas daí algumas pessoas dizem, mas Flávia, eu como 3, 4 frutas ao dia, eu almoço e janto com vegetais e assim mesmo continuo constipado. Então vamos para o segundo aspecto que pode ser o causador da constipação, da prisão de ventre, né? A água. Se eu como um monte de vegetal e não hidrato o suficiente essas fibras, elas não conseguem fazer esse efeito de inchar e empurrar. A água que vai estimular o peristaltismo, vai nos ajudar nesses movimentos peristálticos. Então a gente precisa abusar dela. Bom, um terceiro fator que pode estar atrapalhando, pessoal, a falta de exercício. O sedentarismo vai favorecer com que a gente não relaxe o esfíncter anal. Eu sempre gosto de lembrar dos bebezinhos. Eles mamam e em seguida evacuam. Então a mamãe já sabe que depois de mamar, espera um pouquinho, vai começar a soltar o pum ali e daqui a pouco troca de fralda, sem dúvida. O exercício, ele também vai ajudar, é o terceiro ponto. Quem consegue fazer uma caminhadinha diariamente, isso vai favorecer o relaxamento e a motilidade vai ser melhorada também, beleza? Um quarto aspecto que também a gente não se dá conta, a falta de atenção e de respeito ao sinal gastrocólico. Porque quando a gente está atento, a gente percebe, geralmente depois da ingestão alimentar. Tomei café da manhã, espera um pouquinho, vai dar o sinal evacuatório. E daí, tu vai pro banheiro ou tu tá atrasado e já sai voando as tranças? E daí, acontece muito em mulheres. Não, no banheiro do trabalho eu não vou. Na casa de um amigo eu não vou. Numa viagem eu tranco. Não consigo dividir o banheiro com alguém e conseguir ficar à vontade. Acontece. Dentro dessa questão da falta de atenção, se a gente estabelece uma rotina de horário, mas isso é possível? Sim, o cérebro aprende. E nós temos que entender que ele funciona com ritmo circadiano, noite e dia, noite e dia. À medida que vocês estabelecerem um horário para evacuação, ele vai passar a ser reloginho. Não é milagre, é verdade. Então, se eu tô comendo fibras suficiente, tô me hidratando o suficiente, faço atividade física, será que não tá faltando um horáriozinho nobre para eu respeitar e estabelecer? Como a gente não gosta de ficar indo ao banheiro toda hora, que nem a maioria dos homens, a gente quer um horário certo. Então vamos pensar comigo, amanhã de manhã eu tomo café da manhã, eu vou ter movimento peristáltico se eu tomar uma água gelada ou um líquido quente. Então café com leite vai estimular, por exemplo, quando ele é quente. Um iogurte geladinho vai estimular, um copo d'água de manhã vai estimular. Só que eu tenho que ficar observando isso, certo? E daí eu vou sentar. E daí vocês lembram que antigamente a indicação médica era: leva uma revista para o banheiro. Atualmente talvez seja o celular para o banheiro, mas eu não sei se o celular te deixar estressado, preocupado, ansioso, melhor não. Porque a ideia da revista era relaxar o esfíncter para poder evacuar na boa, porque vai vir a cólica. E quem presta atenção vai ficar atento a esse momento especial, momento nobre. Então, estabeleçam um horário de rotina, procurem relaxar nesse momento. Tá, então vai ser sempre depois do almoço. Eu gosto depois do café da manhã, porque daí já sai do café, toma banho e tá tudo certinho, o bumbum vai ficar legal o resto do dia. Então, recomendo que vocês organizem o cérebro para que ele funcione no café da manhã.
E isso é bem legal. Às vezes a gente faz isso tão bem feito que tu quer dormir um pouco mais lá no domingão e o intestino te acorda. Não, 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 é hora de funcionar. Então vai acontecer se vocês sistematizarem pela repetição, repetição, repetição. Beleza, falamos então da ingestão de fibras, da água, do exercício, do horário regrado, e daí que outras causas podem estar interferindo nisso. Hipotiroidismo, então tem que verificar na hora da revisão médica se a tireoide está funcionando legal, porque ela pode sim afetar e daqui a pouco está fazendo sibilos, né, bolinhas de cocô quando evacua e não vai aquela coisa, aquela cobra inteira como a gente gostaria. Observem também o cocô. Depois de evacuar, dá uma olhadinha para ver se ele tá bonito e se ele tá muito cheiroso, se ele tá fedorento. Isso tudo é indicador de saúde intestinal, ok? Outro problema que pode acontecer, com o passar dos anos, o envelhecimento vai causando 40% de perda dessa motilidade. Então, o envelhecimento faz parte. Gravidez também é comum que promova essa dificuldade de ir aos pés. O estresse, né? Hoje fiz uma enquetezinha aqui e muitas pessoas já colocaram, né? Não colocaram como critério com explicação sobre a constipação, a água e as fibras, mas o estresse, e é verdade, ele também está influenciando, porque a gente fica tensa, vai segurar. E medicamentos. Medicamentos, de uma forma geral, eles podem estar interferindo também. Então, quem está constipado tem que parar para pensar o que eu tenho, o que mudou na minha alimentação, o que mudou nas medicações que eu estou tomando. Então, diuréticos podem ressecar, porque justamente eliminam os líquidos corporais. Antibióticos, uso de cálcio, tem vários influenciadores aí que a gente tem que ficar atento. E os laxantes, né? Que eles delegam pro comprimido, pro remédio, pra medicação, o funcionamento intestinal, quando deveria ser através do nosso cérebro e do nosso intestino. Então, o uso de laxantes não é indicado, é contraindicado, porque ele vai viciar e o corpo vai parar de ter o comando cerebral. Mas então, Flávia, o que eu devo evitar para melhorar e o que eu devo abusar para melhorar em termos alimentares? O que a gente pode evitar que atrapalhe assim o nosso funcionamento intestinal? Primeiro, alimentos industrializados, porque eles são pobres em fibras, são ricos em gordura e proteínas muitas vezes, e isso vai promover então a pouca qualidade nutricional. Álcool também pode prejudicar esse bolo fecal como a gente quer. Arroz, massa, pão que seja branco, que não seja integral, que não tenha fibra, também é um indicador, é um alimento que contraindicado para quem quer fazer uma limpezinha básica aí para uma evacuação diária ou pelo menos um dia sim, um dia não. São alimentos que causam constipação, esses brancos que eu tô falando, assim como, por exemplo, carne vermelha. A carne vermelha, assim como o queijo, são alimentos ricos em gordura e proteína animal. E isso faz com que a digestão seja lenta. Ora, se a digestão de um churrasco é aquela que a gente fica giboiando, às vezes a gente fui num churrascão ao meio-dia e só vou ter vontade de comer de novo às 8 da noite. Por quê? Porque a digestão é lenta. Se a digestão é lenta, vai ser difícil fazer essa motilidade gastrointestinal funcionar para a evacuação acontecer. A dica para quem é da carne é que quando consumirmos carne de gado, que a gente possa inserir bastante vegetal, tipo as parrijas, sabe? Um saladão legal, e usar os auxiliares da digestão, que é o mamão pela papaina e o abacaxi pela bromelina, que são enzimas que vão amaciar a carne e vão ajudar nessa digestão. Mas são alimentos que a gente podia evitar, assim como o álcool, os alimentos brancos, né, como arroz, pão branco, macarrão branco, porque a gente tem opção deles integrais. E sempre muito vegetal. E quais alimentos que eu devo comer? Além dos vegetais crus e cozidos, pensem no cru como a fibra insolúvel, porque ela não se dissolve, né? Ela é firme e ela é uma faxineira, e da fibra solúvel, como a aveia, a maçã, a cenoura cozida.
Essas são fibras solúveis que vão limpar o colesterol e que vão dar essa maciez no bolo fecal. Então, as frutas, eu penso, o kiwi, tem muitos estudos mostrando que ele é um faxineiro legal. A pera, a maçã, de preferência até com casca, para quem consegue comer com a casca. A ameixa preta, aquela seca, ela tem sorbitol que ela vai puxar a água, ela hidrata. Então, frequentemente em hospitais, em pacientes internados, a gente dá coquetel laxativo ou simplesmente um suquinho de ameixa preta. A ideia é colocar umas ameixinhas, 5, 6 num copo de água, deixar hoje à noite para tomar esse líquido amanhã de manhã com as ameixinhas que vão estar super macias. E em seguida, vocês vão perceber a cólica chegando. E daí é a hora de utilizar o horário do banheiro. Figo fresco, a pera, laranja, mamão, esses tradicionais, então são os melhores alimentos. A gente também tem que usar as gorduras do bem que vão favorecer o trânsito, como as gorduras que estão no abacate, que está nas castanhas, amêndoas, na linhaça, na quinoa, na chia, no azeite de oliva, que são gorduras que também vão favorecer com que as fezes fiquem mais umedecidas, hidratadas. E iogurtes caseiros ou kefir, essas receitinhas tipo coquetel laxativo também são ótimas dicas, né? De, por exemplo, bater um iogurtinho de manhã com ameixinhas pretas e colocar junto um pedaço de laranja e essa batida ser umas colheradas de manhã que vai funcionar para o peristaltismo começar. E daí a gente só precisa respeitar o horário. Em termos de vegetais, alcachofra, folhas verdes como o repolho, a selga, as leguminosas, gente, feijão, ervilha, lentilha, que tem essa casquinha preciosa, além de ser rico, né, em vários minerais importantes para nós, elas também ajudam no funcionamento intestinal. É muito diferente de a gente comer arroz, feijão, do que comer uma massinha branca, bem diferente para o intestino. Vocês podem observar que frutas funcionam melhor também, né? Tem gente que vai bem com a uva rosa, que vai bem com o abacaxi, a melancia se torna laxante para muita gente. Então, tem que prestar atenção no que funciona para cada um de vocês. E em termos de alimento, farelo de aveia é super bom e a batata doce também rica em fibras, insolúvel. Então, esse é o combo. Comer melhor, evitar os industrializados, alimentos gordurosos, carne vermelhas, ir mais pro peixinho, pro frango, fazer atividade física, nem que seja 15 minutos, 10 para ir, 10 para voltar, já dá 20, isso tudo vai nos ajudar a distensionar e a lidar com o estresse e ajudar com o peristaltismo, com a nossa mobilidade intestinal. As questões da saúde intestinal têm muito a ver com os nossos hábitos alimentares, né? Então, logo que a gente começa a fazer educação alimentar, já é perceptível o funcionamento e o tipo de fezes que a gente começa a produzir, né? Então, vale a pena avaliar como é que eu tô comendo, como é que tá saindo o que eu tô comendo e o que eu posso me motivar a fazer de alteração. Eu fiquei com vontade de convidar vocês para a live da semana que vem, que a gente vai estar falando sobre o coelhinho da Páscoa. Logo em seguida vem Páscoa, ninhos, nos supermercados a gente já está vendo aquelas parreiras de chocolates pendurado, né? Quem tem criança em casa já começa a ter demanda, quem é chocolatra já fica meio assustado. Então essa vai ser a temática que a gente vai falar na próxima terça-feira. E nesta quinta-feira eu sou convidada por uma psicóloga, amigona, que me chamou para falar de alimentos permitidos e proibidos e mitos e verdades sobre alimentação. Então, nessa quinta-feira, às 20 horas, vai estar piscando ali a minha bolinha do Insta, vocês ficam convidados para assistir e para me provocar com suas dúvidas, ok? Então, desejo uma ótima noite de terça-feira, que vocês possam, essa semana, perceber o seu intestino num funcionamento legal, dormir assim, sem esse desconforto que é tão chatinho.
Então relaxem, 8h30, quem não jantou ainda vai jantar mais cedo, vai procurar colocar vegetais, frutas no seu dia, água, uma caminhadinha amanhã que todo mundo vai fazer o intestino funcionar. Um abração grande, boa noite.